Oiê, meu nome é Renata Dantas, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu trouxe a finalização desse flat duplex, ele está pronto para rentabilizar. Semana que vem vai começar a temporada de aluguéis por aqui, então eu queria fazer um vídeo mostrando os mínimos detalhes de tudo que a gente pensou. Bora! Essa é a entrada do apartamento, então essa é a porta de entrada, certo? Você vem, aqui a gente criou esse grande armário, né, para fazer essa volta aqui, ficar meio camuflado, justamente para a gente conseguir acomodar jogo de cama, né, para troca de hóspedes, alguns utensílios que a gente não quer que os hóspedes acessem, então a gente mantém com chave e o do meio, se precisar de uma vassoura, um balde, os hóspedes vão ter acesso, né? Mas olha como ficou charmoso esse lugar. A gente pensou aqui geladeira porque, apesar de ser um duplex pequeno, a gente conseguiu pensar em até 6 pessoas para se acomodarem aqui, então geladeira é bem importante. Pensamos uma fruteira ali, trouxemos os equipamentos que são muito necessários para esses aluguéis, então viemos com filtro de água, o micro-ondas, mais armários, tem bastante armário. Então, assim, era o desejo do nosso cliente também pensar em aluguéis de curta temporada, mas esse prédio ele tem muitos aluguéis anuais, então a gente também pensou em se uma pessoa quiser morar aqui por mais tempo, então super viável, né? Tá tudo bem equipado também, então a gente pensou em várias coisas que precisavam, né? O Airbnb a gente sabe que tem algumas coisas que são necessárias, então a gente pensa nisso tudo também, produz. Aqui tem outros equipamentos, então tudo bem pensado. Ficou uma bancada, essa bancada já era entregue pela construtora, então a gente aproveitou, né? É uma bancada bem confortável, então a gente conseguiu trazer um cooktop de 4 bocas e você tem um espaço bem legal de trabalho por aqui. Um detalhe para essa fruteira é que é só a gente colocar, né, uma frente de vidro, uma coisa super simples, mas que dá um charme muito legal para uma cozinha, porque a gente já não via necessidade de colocar outra gaveta e aí funcionou super bem, a gente achou que ficou muito legal. E aí a gente vem para esse lado de cá, ó. Essa é a entrada, né, de fato. A gente fez um barzinho iluminado aqui com mais armários. Trouxemos toda essa parte de vidro canelado para servir como uma espécie de cristaleira, então as louças estão todas acomodadas por aqui, justamente para as pessoas que forem utilizar aqui a mesa já tá de fácil acesso, né? E a ideia é que isso aqui fosse o mais linear possível, né, para o olho do observador correr. Isso é um truque muito legal que parece que o espaço é ainda maior, então a gente veio com essa parede de tijolinhos que particularmente eu achei que deu um charme incrível. A ideia desse flat era trazer brasilidade, a gente tá muito próximo do mar, mas como é no primeiro andar não dá para ver, então a gente quis trazer essa ideia de praia, né? Trazer alguns elementos azuis como destaque, como a própria marcenaria, algumas decorações, e aí o tijolinho traz isso, né? Traz essa coisa rústica, quente, mas deixando a sofisticação, que era um pedido do nosso cliente também. Aqui a gente fez uma produção com alguns copos, algumas decorações, mas é um bar, né? Pode trazer bebida, a gente sempre traz esses arranjos secos, que é ótimo de manter, né? Você não precisa fazer nada e dá um charme muito legal, então a gente trabalhou bem a fibra natural, mas claro que o verde sempre muito presente, então pensar em plantas que sejam mais duradouras como jiboia, né? Aqui vai ter um administrador, então o legal é que essas plantas vão estar sendo cuidadas semanalmente. E temos essa escada para chegar aqui, né, no mezanino, e pensamos o que fazer nesse espaço. A gente não queria trazer mais armário porque a gente realmente não via necessidade, né? Então a gente pensou nesse futon. Eu acendi as luzes porque eu acho que a gente trabalhou bem as cenas de iluminação aqui. Então faz muita diferença pro espaço, né? Dá pra gente trabalhar bem, apagar essas gerais. Tem luzes flutuando aqui pela sanca.
Aqui por baixo também, nesse banco que foi construído, né? Esse é um banco de drywall e a gente botou esses futons em cima. E ficou um canto super legal, super confortável, dá pra dormir uma pessoa aqui, né? Então, era aquele canto morto que ganhou uma vida incrível. Você sentado aqui, ó. Olha que visão bacana que você tem de todo o espaço, de interagir com as outras pessoas. Ficou muito, muito legal. A gente botou umas plantinhas ali, né? Que é a decoração que a gente fez as fotos. Mas, assim, esse flat ganhou meu coração. Um detalhe é que aqui, ó, a escada é vazada, certo? E aí a gente se preocupou em estar cozinhando aqui. Imagina alguém subir aqui, bater areia, alguma coisa. Então a gente fez essa divisória de vidro canelado justamente para dar essa privacidade para quem está sentado aqui. E também não cair nenhuma sujeira lá para quem está cozinhando desse lado. Fora que ficou um charmezinho, né? O vidro canelado, ele é muito charmoso, ele dá um requinte meio retrô, mais sofisticado ao mesmo tempo. E aí, essa leitura do vidro canelado vem pro armário também pra gente dar essa uniformidade no espaço. Aqui a gente trouxe um elemento para esse pé direito. A gente fez uma estrutura toda de metalon que colou essa espécie de brises, né, de marcenaria, né, que foi presa toda nessa estrutura de metalon. A gente tentou deixar o mais neutro possível para fazer um charme, já que esse espaço aqui, né, é bem generoso, e prendemos o suporte da televisão justamente nesse ferro aqui, ó, aqui atrás. Só que ela é um suporte móvel, né? Então, tipo, dá pra a gente articular, trazer mais pra frente, enfim, adaptar aqui pra necessidade de cada pessoa. Esse é um sofá-cama, então ele abre todo pra cá, se transforma numa cama de casal, né? Muito confortável, a gente também pensa muito nisso. A gente sabe que tem muitos sofá-cama no mercado que não são tão confortáveis, então a gente investiu em um que realmente trouxesse esse conforto. O que eu vejo muitas vezes de aluguéis é as pessoas brigarem para não ficar no sofá-cama. Então a gente pensou muito bem nisso aqui para trazer conforto. É um sofá muito confortável, né? Ele tem um toque muito legal e o diferencial dele é que realmente ele fica no tamanho de cama de casal, né? Então cabe 2 pessoas tranquilamente, um filho talvez pequeno, mas aqui também cabe outra pessoa. Ou seja, aqui embaixo a gente já consegue acomodar 3 pessoas. Então imagina aí um duplex desse já com todo esse aproveitamento de espaço aqui embaixo. Trouxemos um diferencial aqui no pé direito. Como eu falei, a gente queria... Olha a visão daqui. A gente queria essa ideia de praia, né? As portas já tem esse cinza mais azulado. Então a gente trouxe como destaque aqui essa rede, né? Simbolizando muito a nossa história de praia, né? Nada mais praia, nada mais veraneio que uma boa rede. Claro que a gente não tinha como armar ela aqui, então a gente trouxe ela como elemento decorativo e eu achei que compôs muito bem para esse pé direito aqui. Eu vou mostrar lá em cima o quarto, ela fica bem próxima e é bem legal ter essa conversa com aqui embaixo. Bom, aqui a gente tem a varanda, que já já eu mostro, e aí a gente queria alguma decoração, né, para dar essa entrada aqui para subir. Olha, essa é a visão do quarto. Como eu falei para vocês, ó, como a rede fica próxima. Você aqui no mezanino, ó, como é legal olhar lá de baixo tudo acontecendo. E esse brise, ó, acontece aqui em cima, então a gente tá bem próximo, né? Tem essa conversa com a rede. É um elemento decorativo para cá também, porque ia ficar um espaço vazio, né? A gente optou em trazer esse elemento que eu achei que foi um grande destaque, né? Uma volumetria muito legal para o espaço. Bom, aqui a gente queria essa conversa, né? A gente trouxe esse painel
aqui nesse mesmo elemento que a gente colocou no pé direito, para trás da cama, né? Mas com a cabeceira na frente para dar esse conforto. Jogamos uma luz de LED ali atrás, justamente para trazer esse jogo de luz. E aqui em cima, a gente deixou uma mesa que é super leve, fácil de mover, justamente para... A gente sabe que hoje em dia a necessidade do home office é grande, né? Então, pelo menos tem um lugar de trabalho acima, né? Se quiser. Como eu falei lá embaixo, cabem 3 pessoas, aqui mais 2, né? Aqui é uma cama queen, certo? Tamanho queen. E com auxiliar embaixo, de solteiro. Então, cabe mais 3 pessoas, ou seja, 6. Para se acomodar nesse espaço, né? E a gente sempre traz um espelho de corpo todo. É muito importante isso, né? Para as pessoas estarem se vendo. Como eu falei, esses elementos são muito leves, então super fácil de mover. A gente também pensou aqui, ó, um grande armário, né? Para as pessoas também conseguirem guardar a mala, enfim, todos os acessórios. E a gente deixou ele no tom de areia, justamente para dar essa ideia de parede, né? Trazendo quase a cor da parede para esse móvel. E claro que aqui um cabideiro, fazer um charmezinho, né? Aqui a gente tem um banheiro super confortável. Então, assim, a gente trouxe mais um espelho orgânico para cá, super bem equipado. E a gente trouxe, as bancadas já eram também da construtora, então a gente não mexeu. A gente não mexeu nos revestimentos do banheiro também. Mas aí a gente trouxe um charme para a parte de baixo, né? Nesse azul petróleo, fazendo a composição com os móveis da cozinha. Olha os detalhes. A gente pensa nos puxadores também para trazer esse diferencial, né? Os detalhes fazem toda a diferença. A gente amou isso aqui, também tem lá embaixo. E é isso. Temos toda essa parte, temos esse rack aqui também, com televisão. Um quarto super equipado, né? Para quem quiser se hospedar, e tá assim, muito, muito aconchegante. E daqui mesmo você já controla a cortina, né? Se quiser deixar tudo no blackout, consegue olhar um pouco a vista, conversar com quem tá lá embaixo e ter toda essa uniformidade do espaço. A varanda também tem esse pé direito duplo, ó. Então a gente não podia mexer nem em iluminação, só realmente colocar as arandelas, né? Era onde já existia ponto, porque a gente não podia mexer na parede e tal. E aí a gente colocou essa mesinha, né? Que é tudo de área externa, tanto a lá de cima quanto a mesa de jantar, porque se as pessoas quiserem ficar, trazer mais cadeira pra cá, não tem perigo, né? Ela aguenta sol e chuva. E claro que a gente trouxe o verde pra cá, o cacto, né? Que é uma planta que eu tenho acho lindíssimo, traz uma personalidade enorme pro espaço, é super resistente. E aí fazendo bem essa composição aqui fora. Essa mesa também foi toda desenhada aqui pelo escritório, em conjunto com Johanna, que a gente fez esse projeto em parceria. E aí a gente fez com essa pedra brasileira, a gente queria realmente trazer, né, esse tom de areia, olha como é bonito. Mas claro que pensando em materiais que fossem mais resistentes, pensando em impermeabilização, então tudo aqui tá pensado para acomodar bem as pessoas, né? Tudo impermeabilizado justamente para ter mais resistência, principalmente hospedagens de Airbnb, por exemplo, que tem uma rotatividade maior. Mas é isso, olha, espaço incrível, né? Ficou super aconchegante. Queria que vocês contassem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu, particularmente, sou suspeita, mas amei o resultado. A produção faz toda a diferença, os detalhes fazem toda a diferença, né? A gente trouxe aqui coco para fazer as fotos. Enfim, ficou muito, muito legal, muito bem aproveitado. E é isso. Imagina você estar com um duplex que você consegue trazer 6 pessoas para se hospedar de uma forma confortável, né? Sem estar uma empilhada na outra.
É muito legal. Falta mostrar o lavabo. Ó, mais um detalhinho puxador, a gente gosta de ter elementos que se repetem pelo espaço para a gente trazer essa uniformidade, né? Esse quadro também achei muito interessante para a gente compor aqui. Acho que fez uma leitura muito, muito legal com o resto. E claro que é sempre bom trazer uma máquina de café, de cápsula, né? Desse cantinho do café é muito legal, é um diferencial bacana para a hospedagem. Como eu falei, vamos aqui para o lavabo. Esse flat, ele tem 2 banheiros, mas só um com chuveiro. Esse aqui é o lavabo, mas aí já dá um suporte legal, né? Se tiver essa acomodação de 6 pessoas. A gente já aproveitou a bancada da construtora também, colocou a marcenaria toda nesse azul, né? E fez um charmezinho aqui com iluminação, né? Pode deixar só essa. Ficou bem intimista, a gente fez as decorações. E assim, super bem aproveitado também, com espelho orgânico. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito legal conseguir trazer esse resultado, né? Os resultados finais, os detalhes contam muito para o resultado final do projeto, para a experiência de hospedagem. São muitos detalhes que a gente precisa pensar, principalmente para esses aluguéis de temporada, né? A gente tem que pensar em coisas que sejam mais duradouras. Enfim, são várias soluções. Se você gostou desse vídeo, então curte, compartilha, comenta. Vou tentar ficar mais constante por aqui, trazendo mais dia a dia de obra, dos bastidores, do ateliê, do nosso escritório. É isso. Muito obrigado. Tchau!